Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse momento maravilhoso. Quero te convidar para estarmos lendo a palavra de Deus. Encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, pela esta perfeita saúde. Pedro está acabando de realizar um grande milagre em nome de Jesus. Pedro tinha o costume de orar, e o capítulo 3 vem a nos dizer que Pedro e João estavam entrando no templo à hora nona, a hora da oração. Pedro e João, eles se encontram no compromisso de buscar a presença de Deus. Quando eles chegam na porta do templo, tem um homem que está pedindo esmola, estende a sua mão e diz: pelo amor de Deus, me dê uma esmola. Pedro levanta a sua voz e diz: olha para nós. Aquele rapaz olha para ele e para João, olha para eles, esperando receber deles alguma coisa. Mas naquele momento em que o rapaz olha para eles, para a decepção do rapaz, ele disse: não tenho prata nem tenho ouro. Em outras palavras, estou zero. Um ditado popular nosso, estou duro. Não tenho nenhum centavo. Mas ele disse: eu não tenho prata nem eu tenho ouro. Versículo de número 6. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te, toma a tua cama e anda. Que a Bíblia diz que ele pegou na mão do rapaz, na mão direita, pegou na mão direita do rapaz e levantou, e o rapaz saltou e andou. Aquele rapaz que estava na porta do templo, agora ele entra juntamente com Pedro e João, saltando e glorificando a Deus. Quando ele faz esse processo, o povo fica de boca aberta, pois aquele homem é conhecido. E outra, aquele homem tinha mais de 40 anos, e a Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe, esse rapaz era coxo. Então aquele povo arregala os olhos, abre os olhos e olha para Pedro e começa a ficar admirado. E Pedro diz: não, vocês não precisam achar que eu sou alguma coisa, não, porque quem é ele, Jesus de Nazaré. É no nome dele. E esse versículo que ora nós lemos diz que o nome de Jesus deu fé para aquele rapaz. E quando Pedro diz assim: em nome de Jesus, levanta-te e anda, aquele rapaz levantou e andou. E Pedro disse que aquele rapaz era um rapaz conhecido, que todo o povo que estava ali o conhecia. Então diz assim: essa perfeita saúde que ele recebeu foi por causa do nome de Jesus. E eu quero meditar com você exatamente esse tema, o nome de Jesus. A Bíblia diz que em nome de Jesus somos salvos. O nome de Jesus, o significado já traz essa clareza para nós. Já traz essa convicção. Quando o anjo apareceu para José, ele disse que Maria iria Mateus 1:21, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. No capítulo 12 de Mateus, Mateus escreve dizendo que em seu nome os gentios serão salvos. Aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim: porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Em João, capítulo 1, versículo 11, disse que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Porém, todos quanto receberam, versículo 12, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Provérbios, capítulo 18, versículo 10, disse: torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. No capítulo 4 de Atos, ainda sob o impacto desse milagre que Pedro faz em nome de Jesus, ele é chamado pelas autoridades, pela elite religiosa,
para explicá-los o que significava aquela cura daquele homem. Em nome de quem ou com que poder vocês fez isso? E Pedro agora abre a boca e disse assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que nós fizemos isso. Aquele que vocês desprezaste, aquele que vocês fizesse dele nada, na verdade, o que cumpriu com vocês foi o que está escrito na Escritura Sagrada. A pedra principal da esquina foi rejeitada pelos edificadores. E no versículo 12 do capítulo 4, Pedro diz assim: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, a segunda coisa, devemos crer no nome de Jesus. João 1:12, como já disse, Marcos 16:17, estes sinais seguirão os que creem. E João 14:12 disse que Jesus disse: em verdade vos digo que quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa ainda, porque vou para o Pai. Terceiro, podemos orar em nome de Jesus. João 12:13 e João 15:16. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que quanto em meu nome pedir ao Pai, ele vos dará. Em João capítulo 16, versículo 24, Jesus diz assim, ó: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quarto, devemos pregar em nome de Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 15 disse: portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Atos capítulo, ou melhor dizendo, Lucas capítulo 24, versículo 47, disse que é para nós pregarmos a remissão dos pecados. Atos capítulo 4, nessa mesma acusação, nessa mesma apreensão, porque Pedro, em nome de Jesus, curou aquele coxo. Agora Pedro vai dizer para aquele povo: olha, vocês acham melhor o quê? Obedecer ao homem ou obedecer a Deus? No versículo 20 ele disse: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Quinto, podemos curar os enfermos em nome de Jesus. O capítulo 16 de Atos, o capítulo 16 de Marcos, versículo 17, diz assim, ó: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Maravilha, irmãos, a gente ter essa convicção. No nome de Jesus podemos curar os enfermos para a glória de Deus. Então, quando a gente coloca as mãos sobre o enfermo e ora, estamos orando não no nosso nome, não estamos puxando glória para nós, mas é para a glória do nome de Jesus. No versículo 10 aqui do capítulo 4 de Atos diz assim: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Aí no versículo 30, do mesmo capítulo 4 de Atos, está escrito assim: enquanto estende as tuas mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Então, irmão, você pode orar a Deus, para Deus, em nome de Jesus, colocar esse poder sobre a sua vida. Você pode buscar a Deus, para quando você colocar as mãos sobre os enfermos, em nome de Jesus vai haver cura. Deus está ungindo mão de crente nesta manhã. Nesse momento que você me ouve, Deus está derramando da sua graça sobre a sua vida. E você vai colocar as mãos sobre os enfermos. Em nome de Jesus vai curar, porque é promessa de Deus. Os apóstolos foram presos, levaram uma surra, foram ameaçados e falaram: ó, não fale mais nesse nome, hein? Mas quanto mais falava, mais ousados eles ficavam.
Então eles voltam para os seus, reúnem ali todos unanimemente, começa a buscar a presença de Jesus e faz essa oração para que pelo nome de Jesus se façam sinais e prodígios. Sexto, temos o privilégio de expulsar demônios em nome de Jesus. Atos 16, versículo de número 17, já começa dizendo assim, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em Atos, capítulo 8, é interessante, irmãos, que no capítulo de número 7 de Atos, Estevão é morto. Eles matam Estevão e a Bíblia disse que é o primeiro mártir. É a primeira pessoa que está sendo morta porque está pregando o Evangelho. O Evangelho começa a se expandir e a partir de então, agora todos é expulso de Jerusalém. Todo crente não teve mais coragem de ficar em Jerusalém. A Bíblia diz, exceto os apóstolos. Ou seja, só os apóstolos tiveram coragem de ficar. Os demais foram todos expulsos. Mas o povo estava tão cheio de Deus, tão cheio de Jesus, tão cheio do Espírito Santo, que por onde eles passavam, eles pregavam Jesus. Eles anunciavam a palavra e pessoas se convertiam. Filipe, por exemplo, ele foi parar em Samaria. E o capítulo 8 do livro de Atos, versículo de número 7, diz que, olha, a partir do versículo 4, mas os que andavam dispersos, ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que ele dizia, porque ouvia e via sinais que ele fazia. Versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8. E havia naquela cidade grande alegria. Maravilha, né? Quando Filipe entrou ali, eu fico meditando a cidade de Samaria. No capítulo 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, diz que Jesus teve uma conversa com a mulher samaritana. E essa conversa que Jesus teve com esta mulher samaritana, ela impactou essa mulher. E essa mulher, a Bíblia disse no versículo 28 do capítulo 4 até o versículo 30, que a mulher deixou o seu cântaro e foi até a cidade falar para aqueles homens: olha, eu encontrei um homem que revelou toda a minha vida. Porventura não é este o Cristo? E a Bíblia diz que aqueles homens saíram e foram com aquela mulher. E quando aqueles homens chegaram onde Jesus estava, aqueles homens foram convencidos de que Jesus realmente era o Cristo. Naquele momento, a palavra Cristo significa o enviado. A Escritura fala do Messias, que significa o enviado. Então eles acreditaram nisso e disseram assim para Jesus: fica conosco, fica mais algum tempo aqui conosco. E a Bíblia diz que Jesus ficou ali 2 dias ainda com ele. Agora, depois da morte de Estevão, está cumprindo-se a geografia bíblica, a geografia para pregar o Evangelho. Em outras palavras, o desejo de Deus é que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Então Jesus, ele disse em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, aleluia, que há de vir sobre todos vós, e semeeis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois da morte de Estevão, agora o Evangelho começa a ultrapassar fronteiras. O povo está acomodado só em Jerusalém, agora chega na Judéia, e Filipe chega em Samaria. E aquele povo que está impactado por Jesus ter passado por ali não muito tempo antes, agora recebe a palavra de Deus, e se não bastasse ele receberem a palavra de Deus, Filipe começa a expulsar demônio, começa a curar enfermo, em nome de Jesus. Então nós devemos engrandecer o nome de Jesus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, que Jesus, ele diz assim: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
para que ao nome de Jesus todo nome, todo joelho se dobre e toda boca confesse para a glória de Deus Pai. Então nós devemos engrandecer o nome de Jesus, porque Ele é digno, porque Ele é maravilhoso, porque Ele transformou a minha vida, por isso eu devo engrandecê-lo, porque Ele transformou a tua vida, por isso você deve engrandecê-lo. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós estamos falando. A mensagem de hoje foi o nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito aí no meu canal, inscreva-se. BB Eufrásio Bonfim, e assim estaremos anunciando a palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.